Tá rodando aqui, vamos começar. Muito bem, hoje temos uma aula especial, é uma aula aberta para que quem esteja interessado em gravar audiobook ou participar mais desse mundo muito interessante, não só você treina a sua locução, mas como você também pode ajudar pessoas que estão em trânsito nas cidades, estão no metrô, estão, enfim, a caminho de casa ou a caminho do trabalho e não querem perder tempo, aí ouvem algum livro didático ou algum romance, não sei, mas também pessoas que têm deficiência visual. E, assim, eu acho muito interessante porque o áudio, ele sempre vai ser muito importante, porque o áudio, ele libera você para ter outros compromissos, né? Outros afazeres. Então, a gente já vai começar essa aula aqui, lembrando, quando eu penso em audiobook, eu não penso só no deficiente visual. Penso também, mas não penso só nele. Eu penso nas pessoas que estão querendo aprender alguma coisa, porque assim, é muito legal você ter, sei lá, de repente tá cuidando dos afazeres domésticos. Eu gosto muito de lavar louça. Eu não sei porquê, tá? Não pergunta porquê, mas eu gosto de lavar louça. Inclusive até me candidato a lavar louça aí, quem precisar. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Lavar louça assim, sem ouvir nada, é chato, sabe? Eu gosto muito de ouvir alguma coisa. Então eu ouço podcast, eu ouço audiobook, porque passa rápido, porque é uma companhia, não sei. Mas também eu gosto muito de ouvir notícias. E a notícia, mesmo hoje você pode deixar a televisão ligada e ouvir notícias como se fosse rádio. Não há problema. E algumas vezes, e eu tenho a felicidade de ter uma televisão pequena na minha cozinha, é só você olhar para o lado para você entender a imagem, né? Não precisa você inventar a imagem na sua cabeça. Mas inventar a imagem na cabeça é muito legal, né? É muito interessante. E o áudio permite isso. E alguém lá atrás, alguém muito importante, chamado Mário Lago. Mário Lago foi um excelente ator, um excelente produtor, radialista. Ele era diretor, ele era escritor, ele era compositor musical. Mário Lago foi um cara que fez muita coisa. E ele era muito apaixonado pelo rádio. E ele falava assim, que no rádio há mais imagens que na televisão. Porque no rádio a imagem é sua. Você cria um mocinho com a tua imagem, um vilão com a tua imagem. Então, você ouvindo um audiobook, uma história engraçada, um romance policial, por exemplo, cara, o bandido vai ter a tua cara, vai a cara que você quer ter, né? E é muito legal isso. Então, eu queria começar agora falando sobre a preparação para você gravar um audiobook. Veja bem uma coisa que é importante para a gente não esquecer. Quando você não estiver mais aqui, presente, na Terra, daqui a 200 anos, o seu audiobook vai estar presente. Não sei como vai ser, né? Não sei como é que vai ser. Enfim, uma nova linguagem, uma nova mídia. Concorda comigo? Como é que vai ser uma nova mídia, né? Vai ser digital só? Vai ser no ar? Eu não sei. Mas se você transportou as coisas que estavam em fitas cassetes para o digital, provavelmente essa nova mídia terá essa nova roupagem também. E o teu audiobook está lá. Então a gente precisa gravar isso de uma forma muito, mas muito interessante e com pouco de qualidade. Não é um pouco de qualidade, baixa qualidade, não é isso? Um pouco de boa qualidade. Por quê? Porque a gente tem esse compromisso de quem está ouvindo. Já pensou se você está dando uma receita de bolo? Imagina isso. Tu está dando uma receita de bolo, alguma coisa assim, e aí você fala alguma coisa, não dá para ouvir porque a qualidade sonora não é legal, você acabou a pessoa não entendeu aquilo que você está falando, então é muito complicado, tem que ter uma boa qualidade, né? Bom, audiobook, né, se você não parou para prestar atenção, é um audiolivro, a narração de um livro. O conteúdo, ele é adaptado
para a versão apenas auditiva ou não é adaptado. É bom você não misturar um audiobook com o que a gente ouve muito falar, e-book. E-book é um livro eletrônico, onde você pode ler através do celular, do computador, do tablet, né? E na Smart TV. Agora, o audiobook é onde tem o áudio da pessoa lendo, né? Então você vai fazer exercício na academia, por exemplo. Pô, e academia, por exemplo, eu não gosto de academia. Eu vou porque tem que ir, mas eu não gosto. O audiobook é legal, você fica lá e passa rápido, né? Fazendo alguma coisa. Então, você ouve o audiobook quando está indo para o colégio. Já falei isso. Agora, a praticidade dessa audição tem, assim, já se ganhou muito adepto a coisa de 5, 6 anos lá nos Estados Unidos. E quando lá eles já vendiam muitos audiobooks, aqui a gente nem falava no assunto. Mas durante a pandemia de 2020, março de 2020, o audiobook se popularizou demais, não só a produção, mas como também a gravação, a produção de audiobook, né? Então eu vou começar, a primeira coisa que eu vou falar é de uma coisa que eu acho que poderia ser melhor, poderia ser mais perfeita e não é, né? A estrutura de texto, quem estuda comunicação social, quem já prestou atenção um pouquinho no texto da televisão, no texto do rádio, percebe que a estrutura de texto não é a mesma, né? É uma estrutura de texto narrado e tudo mais. O jornalismo impresso, e esse é o primeiro capítulo da comunicação social, lá no primeiro período você começa a transformar o texto impresso, né, na época do jornal, por exemplo, hoje no site, você transforma para falado. Então, isso é muito assim, a estrutura do audiobook, eu digo, não é ideal. Geralmente não é ideal. Mas eu posso transformar o texto? Não. Mas eu quero transformar o texto porque vai fluir mais, vai ser mais legal, vai ser mais fluido. Pô, beleza, perfeito, concordo plenamente. Já tentei conversar com 2 produtoras, com 2 editoras amigas, e me disseram o seguinte, que eu concordo. O editor, o autor, não vai gostar de ter o seu livro mexido, a não ser que ele faça esse trabalho. Porém, para ele fazer esse trabalho, ele terá que ganhar algo mais. E aí, o orçamento já vai ficar comprometido. Entendeu? Isso é muito interessante. Davi, por gentileza, pode falar. Você quer dizer, então, que o livro, quando é feito atualmente, ele não é feito pensando na versão do áudio dele? Seria isso? Não. A fluidez do texto, esse tipo de coisa assim, seria isso? Não, ele não é pensado em áudio-texto, ele é pensado apenas para você ler. E quando você está lendo um audiobook, quando você está lendo um livro físico ou e-book, você pode voltar o texto, você pode voltar o parágrafo, a palavra que você não entendeu, ou alguma coisa que te chamou a atenção, você quer ler de novo. No audiobook não há como. Você vai sempre daqui para o final. Então, essa estrutura ela não é ideal para a narração. Então, nós temos que dar um jeito nisso. Há quem defenda que tem que ser uma outra estrutura. Há quem defenda que não tenha que ser, que audiobook é a narração de um livro impresso. Tá? Eu acho que das 2 formas não compromete o entendimento da história. Então, se não compromete o entendimento da história, não há problema. Agora, se a editora tem capacidade, tem fôlego financeiro para pagar o autor e depois pagar essa transformação, acho lindo, acho bacana. Tá bom? Mas, enfim, nós locutores, nós narradores de audiobook, nós precisamos ter isso em mente. Passar a informação correta conforme está ali. Eu posso colocar cacos no texto? Posso colocar coisas que não existem no texto? Não. Tem que ser fiel à leitura. Não esqueça, você é apenas o veículo de compreensão entre o que está escrito e o que está sendo ouvido. Né? Você não tem essa liberdade de mudar uma frase, porque vai ficar melhor. Não tem, não pode, tá bom? Outra coisa que é muito legal a gente falar aqui. Existe algum contrato para esse trabalho de narração de um audiobook?
Sim e não. Depende da editora. Tudo ainda é bastante novo aqui no Brasil e eu também não sei se nos Estados Unidos ou em outro país é fundamental um contrato. Eu, na minha opinião, acho que deve ter. Por que deve ter? Porque um contrato serve para a gente entender o combinado, né? E se por acaso alguém não cumprir o combinado, tem alguma sanção, ou não vai pagar, ou vai pagar em dobro, algo parecido assim, para que as duas partes possam se proteger, né? Agora, me lembro de ter assinado, na verdade, eu já gravei vários audiobooks. Eu assinei 2 contratos. Ah, mas como é que é isso? Tudo bem? Bom, uma coisa você tem que confiar, né? Você pode ver que uma editora que faz um audiobook, ela tem 10 anos, 15 anos, 20 anos de porta aberta. Ela não vai querer se prejudicar por conta de alguns R$1.000. Então, não tem nenhum problema, não vejo nenhum problema aí. Mas tem como você se proteger. Você se proteger porque eu estou dando aula para vocês, né? Também não deixa de ser uma proteção para a editora, que é você conversar tudo pelo WhatsApp. E o WhatsApp, ele é uma forma de você escrever o que foi combinado, né? Ah, você vai ganhar R$3.000 para fazer um audiobook. Beleza, tá ali combinado. Aí o cara vai te pagar 2.000, você fala, ah, você se confundiu, é 2.000, ah, tá lá em cima, ah, ok, obrigado. Porque às vezes, gente, posso ter certeza disso, às vezes não é nem uma questão assim, ah, tá sendo desonesto, sabe? Não é a desonestidade, não é uma desonestidade. É uma questão do cara realmente esquecer. Ele pode esquecer porque ele tem vários trabalhos, o produtor tem vários audiobooks, e esqueceu quanto vai pagar você. Então, quando está ali no WhatsApp, é legal. Então, para ir um pouquinho mais rápido, o WhatsApp ele é muito interessante, muito legal nesse aspecto da proteção do contrato, né, de fazer um contrato. Então, é muito interessante você ter esse tudo escrito no WhatsApp para você se proteger. Bom, e agora, eu falei agora do dinheiro, né? Quanto é que você cobra para fazer uma gravação de audiobook? Aí vai depender de uma série de fatores. Não tem, tantas palavras, tantos reais. Não é assim porque isso é complicado. Se houvesse uma tabela de valores, eu botava aqui na tela para você ver. Não existe. É livre negociação. Ah, mas o número de páginas não conta? Conta. Número de página. O livro tem 400 páginas, dessas 400 páginas, 200 páginas é só ilustração. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai narrar uma ilustração? Então, já vou dizendo que ilustração nós não narramos. Então, você vai ter 200 páginas e mandar um orçamento de 400 páginas? Isso não vai dar certo. Entendeu? Então, assim, é importante que você tenha um briefing, aquilo que você precisa saber antes da gravação. Ou seja, ou o livro impresso, tá? Ou o livro... Fala, Paulo. Contra a ilustração, a gente não faz nem a narração, nem a descrição da narração. Você não é audiodescritor, tá? Então, nós não fazemos isso. Eu vou voltar a esse tópico ainda, tá bom? Vou voltar. Então, gente, é assim, esse valor aí tem que ser acordado. Eu tenho um amigo, que é um cara que é um músico, ele chama-se Alfredo Sertan. Eu vou botar depois no link aqui abaixo do vídeo, e no link do grupo da turma do WhatsApp, uma entrevista que eu fiz com o Alfredo Sertan. Durante a pandemia, ele começou a gravar muito audiobook, então eles criaram ou compraram, não sei bem, já esqueci dessa história, mas existe um software que você coloca em PDF, e esse software vai dizer quanto tempo um ser humano lê aquele livro. Quanto tempo uma pessoa, num ritmo adequado, lê esse audiobook. Então, vamos lá. E ele paga
a hora. Então vamos lá, vamos imaginar que ele pague a hora R$ 320 a hora de gravação. A hora de gravação efetivamente gravada, ok? Não é a tua aula gravando no teu estúdio, não. Você pode levar 3 horas para produzir 1 hora. Ele vai te pagar em cima da hora que você fez, da tua hora gravada. Então vamos imaginar que ele pague R$ 320 a hora. Bota lá no software, o software analisa o tamanho da fonte, analisa o texto, quantas páginas, quantas figuras, quantas ilustrações, blá, 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 blá. Ao final ele vai te dar um número de horas. Vamos botar 10 horas, uma pessoa vai ler esse livro. Então ele vai te pagar R$ 3.200 para você gravar aquele livro que o software disse que leva 10 horas. Ah, mas na verdade eu não levei 10 horas, eu levei 40 horas para gravar. Tá, você levou 40 horas gravando, porque você errou, porque você repetiu, porque você achou que não ficou legal, porque você... Enfim, isso não interessa. Interessa aquele produto que você está fazendo e que tem um valor. Eu acho que você ganhar R$320, R$300 por hora não é uma coisa muito ruim. É claro que se fosse R$1.200 a hora, seria muito melhor. Acho que todo mundo aqui vai concordar comigo. Mas não é essa a questão. A questão é que esse trabalho ainda está em evolução, essa produção ainda está em evolução e é assim mesmo, entendeu? Hoje, por exemplo, no mercado publicitário, nós não temos um valor X, um valor fechado para a produção de 30 segundos, 15 segundos, narração de documentários. É livre negociação. É ruim isso, eu concordo com você. Se você está pensando aí, poxa, que chato, não é legal isso, era bom que tivesse uma tabela, por que não tem tabela? Porque mesmo que tenha tabela, vai ter gente fazendo por menos. E isso acontece. Então, nessa aula aqui, nesse nosso encontro aqui sobre audiobook, eu quero deixar bem claro que é livre negociação, tá bom? E aí você, se não tiver esse software, eu acho, não quero saber o número de páginas, nem o número de figuras, nem o tempo que você vai levar. Eu acho que R$3.000, de R$2.500 a R$3.000, um audiobook é um valor aceitável. Por quê? Porque você não vai ficar todo dia, né? Todo dia, 24 horas, ficar 24 horas, 12 horas, gravando o livro. Eu vou explicar para você como você pode gravar esse audiobook de forma a manter sua mente saudável. E, acima de tudo, também, a sua voz saudável. Porque se você, no meio da gravação, você ficar rouco ou rouca, vai prejudicar a sua narração e vai prejudicar a data de entrega, a data final de entrega. Lembrando que um audiobook, ele tem a data de entrega de 30 a 45 dias. Dá para você gravar tudo isso numa boa, sem forçar a garganta, sem forçar a sua voz e sem forçar a sua cabeça. E muito menos pirar a cabeça e, poxa, tô atrasado. Não, vou explicar tudo isso para vocês. Tem outra coisa também que o pessoal me pergunta muito, que é aquela história, justamente por nós não termos ainda alguma coisa pronta, algum modo de fazer, né, modo de usar a narração de um audiobook. Nós não temos ainda um tutorial fechado de como gravar um audiobook e vai muito da experiência. E aí, tudo que eu estou falando aqui para vocês é a experiência de conversar com amigos que gravam audiobooks, conversar com editoras que estão fazendo audiobooks agora, porque vai ser lei, já é lei, mas agora vai ser sancionado. É outra coisa, interpretação de vozes. Poxa vida, eu tenho um livro aqui com 12 personagens. Eu tenho que fazer 12 vozes? Aí você, cara, Rui, o que eu faço, entendeu? Isso aí também e muito importante isso, também é uma livre negociação. É claro que se você for ler o livro, conforme você lê na sua casa, silenciosamente para você, e é o ideal no audiobook, para não haver problema,
Quando a editora, o produtor, solicita ou exige essa interpretação, como é que ela é feita? Primeiro, se você vai dar a interpretação, você precisa cobrar mais um pouco. Porque o seu trabalho de locução está estreitamente ligado à interpretação. Porque quando você está no rádio, você tem uma interpretação. Quando você está no telejornal, você tem uma interpretação da notícia. Tudo é interpretação. E você vai gravar um audiobook tendo a interpretação de uma leitura singular, uma leitura própria, individual, e não personagem, ok? Então já começa um pouco a confusão aí. Porque para cada personagem, você vai criar uma forma diferente de fazer? Vai ficar quase inviável isso, né? Você pode esquecer, olha, vai ficar quase inviável. Aí vai ter que ter um produtor, vai ter que ter... Ih, meu filho. Para ele pedir também um fundo musical, um ruído de carro batendo a porta, carro freando, pessoa andando, a pessoa correndo na mata. Se ele for pedir tudo isso, deixa de ser audiobook para ser uma radionovela. Aí é muito, né? A história parece aí, é semelhante a uma radionovela e isso não é legal. Então, mas eu quero assim, esse audiobook vai sair de R$3.000 para, sei lá, talvez 8 mil, 10 mil reais. Mas eu não quero gravar audiobook fazendo voz diferente. Eu vou contratar locutores, atores, dubladores para fazer esses personagens diferentes. Cada um ali vai cobrar um cachê. Será que a editora vai querer fazer isso? Tudo bem. Então, essa história de você ter voz diferente é também conversada. E temos aí uma coisa muito singular hoje, que é a novidade de gravação de audiobook. As produtoras de áudio ainda estão sem saber o que fazer. Elas gravam, excelente qualidade, palma para a produtora, tudo bem. Agora, a editora de livro não é produtora de áudio, é editora de livro. Ela entende muito de lançar livro, de fazer livro, enfim, de produção de books. Agora, audiobook não entende nada. Então, para ela, narrar um audiobook é uma radionovela. Até você explicar que não é radionovela, que não pode ser narrado e tudo, é um choque. Mas é só botar um efeito. Não é só botar um efeito. Vai ter que usar uma outra trilha, vai ter que usar um efeito que tem que ser liberado, tem que usar uma trilha sonora que não tenha royalty. É complicado demais. Então a pessoa não tem culpa de não entender esse trabalho, entende? Não estou dizendo que a editora não tem culpa, ela apenas não conhece o mercado de trabalho e isso pode gerar um pouco de atrito. Mas aí você, com tua experiência, com tudo que eu estou falando aqui, vai entender como funciona. Você não precisa fazer voz diferente para cada personagem, tá bom? Aliás, uma coisa muito importante, devia estar aqui uma vinheta dizendo: atenção, importante, emergência, dica muito importante, não interprete muito. Que coisa, né? Durante o nosso curso de locução, eu sempre peço para os alunos, para os profissionais que têm aula comigo, interpretem ao máximo, façam tudo da melhor forma, sejam bem naturais. No caso do audiobook, se você interpretar muito, você pode dar spoiler. Sabe, você não pode vibrar, porque o mocinho salvou a mocinha da garra do vilão. Não pode. É apenas citar o que aconteceu. Você não pode sequer levantar a voz, ficar mais animada. Ai, que bom. E nesse momento, ele salva a mocinha das garras do vilão. Não. E é exatamente nesse momento que ele vem e consegue tirar a Roderick Rose das garras do vilão Furthermore. É isso. Não pode ter emoção, porque não pode ter spoiler. E eu sempre peço a vocês para interpretar. Então tem que interpretar de forma retilínea, natural, mas com boa dicção. E não esquece também, dentro desse parêntese aí importante, o primeiro tópico é não interpretar muito, e o segundo tópico é ter uma boa dicção para que a pessoa possa ouvir, porque essa pessoa vai estar tendo outra atividade.
e vai estar ouvindo de carona. E outro tópico importante também é você fazer do primeiro capítulo ao último capítulo no mesmo tom vocal e na mesma velocidade, no mesmo ritmo. Ora bolas, se não vejamos. Quem tem aula comigo sabe que eu adoro essa se não vejamos. Eu acho que quem fala se não vejamos, muito culto. Então eu quero mostrar que eu sou culto para você uso. Se não vejamos. Se você no primeiro capítulo lê de um jeito e no último capítulo lê de outro jeito, você pode não perceber, mas a pessoa que está ouvindo vai perceber que parece que mudou. Alguma coisa aconteceu na sua vida. Ah, mas são muitos capítulos, são 14 capítulos, 300 páginas. Rui, como é que eu vou saber? Dica, o pulo do gato é você, antes de começar a gravar o próximo capítulo, dar uma ouvida nos 3, 5 minutos anteriores do último capítulo. 5 minutinhos só no último capítulo, você consegue perceber como você fez. E como você já está acostumado a fazer, você vai ficar naquele default, vamos dizer assim, no que já está programado. Então, se eu estou lendo assim, a previsão do tempo para hoje é de céu nublado. Aí eu acordo amanhã já com outro pique, né? A previsão do tempo para hoje é de céu nublado, eu vou gravar assim? Não, eu vou lá ouvir. A previsão do tempo para hoje é de céu nublado. Aí eu começo a gravar de novo. Nesse momento, 24 graus. Outra dica importante, mais um pulo do gato. Hoje o gato vai pular muito. O pulo do gato é também você procurar gravar dentro do mesmo horário que você faz as gravações. Ah, por quê? Porque a sua voz está igual. Vamos imaginar que você acorda de manhã com uma voz, à noite você tem outra voz e à tarde você tem outra voz. É sutil, mas se for gravado daqui para a eternidade, vai ficar errado. Então procure gravar. Eu tenho certeza que tem muita gente que grava, depois grava em casa, né, dentro do armário ou no carro, quando vai todo mundo dormir. A casa fica silêncio, os cachorros ficam em silêncio e a pessoa então vai gravar porque a casa está em silêncio. Gravar dentro de um carro, um audiobook, eu não aconselho, porque você tem que ficar com o ar-condicionado desligado, com a ventilação do carro desligada e com o vidro fechado. Vai dar problema isso. Vão chamar o bombeiro para te arrancar lá de dentro. Então não faz isso não. É melhor você gravar no teu guarda-roupa mesmo. Agora, quando for gravar no guarda-roupa, atenção para não ficar curvado dentro do guarda-roupa, porque você vai levar 20 horas, 30 horas gravando esse audiobook. É um serviço de gravação longo. Você vai ficar com dor nas costas. Pode ter algum problema. Faz isso não. Bota um banco desse, um banco mais alto, bota o microfone dentro do armário e fale de forma correta. Fale de forma, vamos dizer, para dentro do armário, mas quem está ali no armário, na verdade, não é você, é o microfone, tá bom? Então, em relação a ter uma gravação normal e sempre similar do início ao fim, é importante que você ouça os últimos momentos do capítulo anterior, tá bom? Agora vamos cair naquela história do gráfico, né? Eu chamo gráfico, posso chamar também de ilustração. Como é que você vai narrar uma ilustração? Então eles estão optando em não fazer nem a legenda da ilustração e nem a ilustração. Mas a editora tem um site para cada livro, para cada obra que ela lança, ela tem um site com o livro escrito lá, o e-book, com o audiobook e com as ilustrações do livro que não foram gravadas. Pô, bacana. Então você desova tudo isso, você coloca isso no site. Beleza. Colocando isto no site, o deficiente visual vai ver? Ele não vai ver, nem no site, nem em lugar nenhum. Então é necessário, e já estão fazendo isso, graças ao bom Deus, a intervenção de um audiodescritor. Alguém que tenha estudado para isso
e possa explicar o que é aquele quadro, o que é a gravura. Um quadro da independência do Brasil, por exemplo, quando eu falo assim, independência do Brasil, você vê, né, um sujeito fardado em cima de um cavalo com a espada no alto e muitos cavaleiros ali em volta e tudo. Você vai explicar isso, né, para um cara que não sabe como é um cavalo? Então precisa de um audiodescritor. Então quando ele passa o mouse por essa imagem, automaticamente o software, que é ligado ao PDF, ele lê para o deficiente visual, ele lê aquela imagem. Aí é legal. Mas isso é muito raro, tá? Ainda não tem. No caso de legenda, não tem legenda, não lê legenda. Colocar no site da produtora sobre o livro não resolve o problema de deficiente visual. Então, se a imagem, o gráfico for fundamental para a compreensão desse texto, desse livro, aí eu tenho que ter um trabalho de audiodescritor. Tá bom? Vamos lá. Você gravar um audiobook é uma coisa tensa e densa. Por quê? Porque precisa de um bom preparo na hora da narração. Então, eu sugiro que você tenha uma garrafinha d'água. Você pode até comprar uma garrafa d'água melhor que a minha, viu? Porque essa aqui é um absurdo, né? Eu dar aula é um absurdo. Mas, enfim, é o que se tem no momento. Você compra uma... Não precisa ser água gelada, não precisa... Não, água natural, você... Não é exatamente para matar a sede, mas é para limpar a garganta, tá? Então, esse preparo é importante, essa água natural, é hidratar o seu corpo, né? Assim, poucos cortes e pausa vão fazer, garantem uma entonação mais linear, um conteúdo mais consistente do início ao fim. Mas aí você errou, você pausa. O que eu vou dizer para você? Você tem duas opções. Ao final do capítulo gravado, você ouve tudo e conserta. Vamos imaginar que eu esteja aqui agora narrando um audiobook. Pedrinho entrou no sítio e se deparou com o narizinho. Foi então que... voltando. Pedrinho entrou no sítio e encontrou e se deparou com o narizinho. Conforme eu posso observar aqui, a Cuca chegou junto com a dona Anastácia e pá. É isso. Eu errei, eu vou editar, tirar aquilo ali. E essa edição, essa limpeza, ela pode ser feita depois da gravação do capítulo. Eu recomendo, porque você já está quente ali no trabalho. Ou então, quando você acabar de fazer todo o livro, que eu não recomendo. Sabe por que eu não recomendo? Porque lá no início, eu esqueci de dizer, lá no início, você deve gravar pelo menos um ou dois parágrafos do primeiro capítulo para mandar para a editora ou para o produtor que te contratou, para que você possa dizer para ele qual vai ser o seu ritmo de leitura, qual vai ser a sua dicção, como vai ser a sua voz, etc. Ele vai aprovar, ou vai pedir para ser mais lento, ou vai pedir para ser mais... Ele vai ajustar o teu trabalho e você com ele. Então, ajustado isso, você vai esperar gravar 40 horas para editar e botar tudo em 10 horas. Você vai levar mais de um mês fazendo isso. Isso não é produtivo e é chato. Então, se você grava o primeiro capítulo, edita o primeiro capítulo e manda para a produtora ou para a editora ou para o produtor o primeiro capítulo, enquanto você está gravando o segundo ou o terceiro capítulos, ele já está analisando o primeiro capítulo que você gravou. E aí vem a tal da refação. Refação é a mesma coisa que refazer. Eles usam refação, achei lindo. Refação é aquela lista de coisas que você julgou tá certo e não tá. E sempre tem. Sempre tem. E assim, na maioria das vezes, eles têm razão. E faz parte do seu trabalho. Então você vai lá, página 2, capítulo tal, parágrafo tal, ou então, aos tantos minutos e tantos segundos, você errou a palavra. Aí você fala assim, eu não errei nada. Você fala, você errou mesmo. É impressionante.
Então, eu sugiro que você grave o primeiro capítulo, edite o primeiro capítulo, envie o primeiro capítulo e quando estiver gravando os demais capítulos, você já está editando a refação do primeiro capítulo. Por quê? Porque o trabalho vai ficar pronto mais rápido e você vai receber o seu cachê mais rápido. Ou você pode ter recebido 50% antes, no início, o que é comum, e receber os 50% no final, ou receber tudo no final e etc. Se a pessoa confia muito em você e você confia muito no produtor, você pode até receber no início do trabalho. Mas, enfim, é importante que você dê assim, bom-estar para sua cabeça, né? Ai, já gravei 5 capítulos, não editei nada ainda, estou preocupado. É claro, vai levar um tempão para editar isso. Tá? Então, manter... Vamos lá, mudando de assunto. Já falei do tom, né? Manter o mesmo tom, o mesmo volume, a voz muda de um dia para o outro. Então, antes de você prosseguir a gravação, pega um pedaço da gravação anterior, grave no mesmo dia, enfim. Mas não esqueça nunca do que o produtor te falou. Olha, é mais informal, olha, é mais informativo, é mais didático. Não, é mais natural. Você vai pegar isso e colocar... ter sempre essa mensagem no WhatsApp disponível para você ler. E sempre aquela gravação que ele aprovou também disponível. Eu boto essa gravação na área de trabalho. Então, assim, quando eu vou gravar o próximo capítulo e eu esqueci o tom, eu dou o clique lá e ouço na minha área de trabalho esse pedacinho que eu gravei e ele foi aprovado e é importante. Tá bom? Bom, agora, perguntar uma coisa, que também muita gente pergunta. Eu preciso ler o livro antes de gravar? Cara, ler o livro todo, eu acho que não há necessidade, porque vai perder tempo. Mas eu concordo se você ler antes o capítulo. O capítulo eu acho legal. Acredite que vai melhorar você. Vai melhorar a compreensão do texto, vai melhorar aquilo, e se você for ler no livro físico, você pode fazer uma marcação a lápis. Não aconselho o livro físico. Não aconselho. Mas por quê? Não aconselho porque faz barulho quando você muda a página. E esse barulho pode sair no ar e ser mais uma coisa para você ter que cortar. Mais trabalho. E outra coisa também, a continuação da frase pode ser, né, virando a página. Foi então que ele encontrou Mariazinha para entregar. Não dá. Então, se você for ler no celular ou no tablet, ó, é só correndo a página que você vai ler sem a mudança de página, tá bom? Agora, você ler o livro antes de gravar, perda de tempo. Vai por mim, tá? Não tem problema. O que melhora a sua narração e é rápido é você ler o capítulo antes. Porque já sabe, né? Se você tiver um livro físico, aproveita para sublinhar e vai facilitar o teu trabalho. Ah, você prefere o livro físico ou o tablet? O tablet 1000 vezes. 1000 vezes por conta disso. Tá? E também se você botar o tablet para editar, você pode marcar algumas palavras, não sei, né? Agora sim, ó. Uma coisa importante. Mais uma vez, um pulo do gato. Falei que o gato hoje está cansado de tanto pulo. Pulo do gato dessa vez não caia na tentação de gravar muitos capítulos de uma só vez. Experiência própria. Estava eu na minha casa, um belo domingo, todo mundo de casa saiu, não sei para onde, e eu fiquei sozinho. Pensei cá comigo, vou para o armário, vou gravar o máximo de capítulos que eu puder. Gravei 4. Um livro sobre a história da Polícia Federal. Gente, quando eu peguei o livro para fazer, eu falei, deve ser chato. Maravilhoso, livro maravilhoso. A história da Polícia Federal. E eram muitos capítulos. E eu comecei a gravar, gravei 4 capítulos. Quando eu fui editar, eu já estava cansado, a minha voz já estava cansada, um pouco rouca. Bom, encurtando aqui a história, eu tive que deletar 2 capítulos, só aproveitei 2. Por experiência própria, você vai se arrepender. Entre um capítulo e outro, descansa. Descansa alguma coisa. Quer ver uma coisa que eu achei legal? Um aluno falou que quando ele grava, assim, ele grava muito audiobook, até não profissionalmente, ele grava para o Instituto Benjamin Constant, que eu espero esteja vendo esse vídeo. Ele grava
um capítulo e vê um episódio da série dele. Aí volta, grava outro capítulo e pronto. Então ele grava 2 capítulos por dia, no máximo, dependendo do tamanho. Uma vez que você tenha a voz cansada ou já esteja embaralhando, porque a coisa embaralha, tá? A letra embaralha. É muita letra, né? Muita palavra. Você acaba embaralhando. Você lê uma coisa e acaba falando outra. Isso é terrível, né? Mas é normal. Então, uma vez com a voz cansada ou a tua vista embaralhada, para e faça a gravação, continue a gravação no dia seguinte. Sério. Ah, mas eu vou ficar de bobeira. Não tô falando para você ficar de bobeira, nem para você... se tiver de bobeira, lê o livro então, mas não grave, não use a sua voz. Poupe a sua voz porque ela é o seu ganha-pão, tá bom? Então, se por acaso tiver muito capítulo, aproveita para fazer isso, para ver uma série TV, descer com um cachorro. Fulano, desce com um cachorro. Ah, mas eu não tenho um cachorro, sei lá. Aluga um cachorro, pega o cachorro do vizinho para descer com o cachorro. Tem uma outra atividade de 20, 30 minutos, 1 hora que seja, para continuar a gravação. A sua voz precisa ser poupada, ok? E descansar durante esse processo de gravação, tá bom? Tem alongamento, tem uma fruta, água, beleza. Agora, você vai tirar aí mais ou menos um capítulo, é mais ou menos 1 hora de gravação. Entre gravação e edição, vamos colocar 1h30. 1h30 para você gravar um capítulo e editar, poxa, tá bom demais, entendeu? É isso. É bem legal isso. E tem uma coisa também que é sensacional. A cada capítulo você fica melhor. Sabe? Você fica mais preparado para gravar. A boca, a gestão desse processo é outra gestão, é outra coisa. No início você fica meio desconfortável, meio sem saber o que fazer, você fica até inseguro, entendeu? Sério. Depois não. Depois você começa a ter mais segurança, a fazer, a entender o erro, marcar o erro, é muito legal. Bom, deixa eu tomar um pouco d'água aqui, beber um pouco, porque eu já estou ficando com a garganta seca, e é sobre isso que eu falo. Pronto. Fazer não é legal. Um gole d'água é perfeito. Bom, antes de você começar a gravação, aí já fez o teste, o produtor já aprovou, tá tudo certo, o dinheiro já foi acordado, tá tudo lá se não tem contrato, vai ter o WhatsApp. Então, beleza. Uma vez aprovado, você vai marcar o local correto do microfone. Veja bem, você fez o teste lá e viu que ali na sua casa, naquele local ali, é a melhor acústica. Marca o lugar que você está com uma fita isolante. Faz um X de fita isolante no chão. Onde o microfone vai ficar, bota um X também. Ah, mas eu não quero botar, não tenho isso, não quero, achei chato esse negócio. Faz uma foto de onde você está e onde está o microfone. Porque não adianta você fazer o seguinte: eu vou gravar, amanhã eu vou visitar um amigo que mora longe, vou levar o microfone, o computador para gravar, adiantar o meu audiobook lá. Vai ser outra acústica, não vai ser legal, não faça isso. Grave o título todo no mesmo lugar. Tem gente que pergunta: eu comecei a gravar no telefone celular, depois eu melhorei. Não. Se começou a gravar com telefone e celular, vai até o último capítulo, entrega do trabalho, no telefone celular. Gente, isso é fundamental, tá? Para que o ouvinte, o ouvinte do audiobook, ou leitor, né? Ele vai perceber que houve uma gravação. Vai gerar ele o quê? Uma comparação, porque ele vai ter uma comparação. Opa, peraí. Né? Ele vai ter um ponto que está melhor e o outro que está pior. Então não vai ser legal isso, tá? Agora vai colocar, dependendo do microfone, 1 palmo do microfone. Tem microfone que vai captar. Mas isso aí, gente, você vai gravar 5 parágrafos. Os mesmos 5 vezes o mesmo parágrafo, fazendo o teste de microfone e etc. Então você vai gravar, gravação 1 eu fiz no quarto, gravação 2 eu fiz na cozinha. Não faz não dá certo. Gravação 2 eu fiz dentro do carro, gravação 3 eu fiz não sei aonde.
Gravação 4 eu fiz no quarto do cachorro. Pô, aí o quarto do cachorro é o melhor lugar da acústica. Quando você ouvir, e esse áudio ficou bom. Opa, onde é que é esse áudio? Número 4? 4 e casa do cachorro. Vai gravar dentro da casa do cachorro. Expulsa o cachorro e grava lá. Tá entendendo? Não pode ter várias gravações em vários locais diferentes. Não dá, não dá. Agora, é bom você deixar água, já falei. É bom também você colocar um microfone que tenha uma espuminha para não ficar batendo se você ficar muito perto do microfone. Eu não tô com ela aqui, senão eu mostrava. Ah, eu tô com ela aqui sim. Vou mostrar para você que eu tô aqui com ela. Vamos ver se você vai entender o que eu estou dizendo. Este microfone aqui, por exemplo, ó, tem o que eu estou falando, ó. Tá vendo? Isso não é caro, você encontra aí barato, 40, 30 reais. Ah, mas eu não tenho isso, não tenho isso. Eu uso no celular, como é que eu faço? Sabe como é que estão usando o celular agora para gravar? Para não ter o anti-puff? Estão colocando uma meia dentro do celular. Você bota o celular, né? E bota a meia, um pé de meia. De preferência limpa, né? Para não haver problema. Então, essa história de bater, né? Que dá o puff, é muito ruim. Já pensou, tu grava 1h30 de capítulo, vai ouvir, tá lá, puf, 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 puf. Então, é importante que você faça isso. Um palmo no microfone, uma espuma, sabe? E aí, depois que você gravar, você vai começar a gravar naquele mesmo lugar, da mesma forma, e não vai ter problema, tá bom? Eu acho que está todo mundo entendendo tudo aqui. Se não tiver entendido também, não tem problema. Basta você que é aluno colocar no grupo da escola ou você mandar para o WhatsApp que está aí na tela. 21-2225-5794. Eu vi a aula do audiobook de Rui Jobim, queria a pergunta, Não tem problema, basta você mandar para a gente o WhatsApp que está aí na tela, tá bom? Outra coisa, você prefere ler na tela ou prefere ler no livro físico? Já falei, na tela é melhor porque não corre risco de fazer barulho, né? Passando a página do livro. Agora, caso não tem como, bastante atenção para passar a página silenciosamente e depois você se acostuma. Não tem problema não, tá bom? Mantenha a boa postura, tá aqui no meu tópico para ser falado. Manter uma boa postura. O que é manter uma boa postura? Não pode ficar relaxado. Lembra que eu falei que a locução legal não é relaxada? Vou relaxar aqui porque... Não é relaxada. Ela tem que ter um certo padrão para você... Você está gravando, né? Você está fazendo uma coisa profissional. Então você não pode relaxar, né? Mas não fique muito curvado na frente do microfone. E eu tenho essa mania, acaba doendo um pouco a minha coluna. Mas a boa postura ajuda também você manter o fôlego, né? Então, boa postura é fundamental, tá bom? A postura muito relaxada não é legal. Vamos lá ver aqui qual é o próximo tópico que eu devo tratar com vocês, evitar o briefing. O que é o briefing? O briefing é como deve ser feita a gravação, tá? O trabalho de refação, que eu falei que isso é uma coisa que a editora está usando, a dublagem também está usando o trabalho de refação. Já falei para você gravar o texto antes de mandar, para o produtor se acostumar com a sua voz e dizer, olha, não tá certo, não tá legal, a velocidade não tá boa, etc, tudo bem. Narrar um audiobook tem que ter, eu falei que tem que ter saúde, né? Agora, vai acontecer falha, mas vai acontecer falha. E, você pode falar, Rui, eu tenho 40 anos de profissão, já gravei, eu tô olhando aqui para a estante aqui do nosso estúdio, eu tô vendo aqui uma pilha de livros que eu já gravei, audiobook. Uma pilha, tem 1, 2, não sei, acho que 8. 8, durante a pandemia eu gravei uns 3. Não vai, o Rui grava, não tem erro? Tem erro, gente. Tem erro sim, sabe? É natural que aconteça falha. Agora, quando o produtor te dá o retorno disso, é bom, é natural. Porque aí você cresce, você percebe. Eu, quando recebi a refação do livro, o primeiro capítulo, cara, foram acho que 15 coisas erradas que eu fiz. 15 em 1h30 de gravação. Pra mim é muita coisa. Eu falei, gente, eu sou péssimo nisso. E aí, conversando com o Alfredo, ele falou, Rui, você não tem ideia, é assim mesmo, cara. É assim mesmo. E você teima, sabe? Quando chega a refação, você fala, isso aqui, eu não falei isso não, duvido. Aí você vai ver, você falou mesmo. É impressionante como eles têm esse... Porque existe uma pessoa que ganha pra isso.
Se você ganha para narrar, a pessoa ganha para analisar a tua gravação. Então é muito difícil não ter uma refação. Se acostume com isso. Lembre do que eu falei para você. Quando vier uma refação grande, é normal. Ok? É normal. Não tem nenhum problema, não. Cada aprendizado é uma forma de você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então, quando o livro for finalizado, manda o livro e, pelo amor de Deus, veja o que eu vou falar para você agora. Você não pode distribuir o livro depois que gravou. Você vai ter todo o arquivo. Você não pode distribuir o livro para seus amigos. Ah, bota aqui na minha rede social, quem quiser pegar o livro, pode pegar. Não pode, isso é crime. Não pode distribuir, você não tem autoridade, autonomia para vender o livro ou entregar o livro de presente. Não pode, isso é crime, tá bom? Então, você pode, por exemplo, vamos imaginar que você grave um audiobook e queira mandar para eu ouvir. Pô, beleza. Rui, segue aí meu audiobook, dá uma olhada, não sei o quê. Eu gravei esse, dá uma ouvida, porque eu gravei e queria a tua opinião. Pô, beleza. Você está mandando para mim. Eu não vou espalhar esse livro para todo mundo. Então, sabe, é um produto digital, é um produto que é comercializado. O digital hoje tá muito comercializado. É muito difícil você ganhar um processo desse, tá? Então, não entre nessa história, não pode divulgar. E tem alguns contratos que dizem, inclusive, que você não pode nem dizer que está gravando. Então, quando você fizer para o seu Instagram uma foto do livro que você está gravando, não mostre a capa, não mostre o texto. Tá? Bote você no microfone, ou se tiver o texto, você vai lá e embaça o texto, né? Bota lá no aplicativo, você pode embaçar um pouco o texto, botar cloud, né, no texto. Então, assim, é complicado, preste bem atenção, tá? Você pode me pedir, eu vou dar opinião sincera, mas espalhar esse audiobook para seus amiguinhos, não pode. Tá legal? Beleza? Bom, quanto a microfone, microfone eu acho legal um microfone que seja direcional. Ou seja, um microfone que você fale aqui e todo mundo... Porque se você botar um microfone multidirecional, ele vai captar coisas que não pode captar. Entendeu? Agora, quando você bota o microfone lapela, por exemplo, esse microfone aqui de lapela, ó, ele é muito bom, ele é muito bom. Só que o lapela tem uma dificuldade. Você pode fazer barulho com a roupa. Isso acontece quando você está, por exemplo, é por isso que no telejornal geralmente está na gravata, está mais embaixo assim. Porque quando você vira o rosto, vira o pescoço, pode, né, se eu colocar nessa camisa aqui o lapela, eu tô frito, tô ferrado, porque vai fazer barulho no pescoço, entendeu? Então tem que colocar aqui embaixo. Lapela é legal, mas tem que saber usar. O computador vai ser o teu audiobook, vai ser o teu notebook mesmo, tá? Ah, mas qual software que eu vou usar? A gente não está fazendo uma aula sobre o uso de software e tudo, mas eu recomendo o Audacity. O Audacity é um software gratuito e é muito bom e excelente para gravar um audiobook, para gravar voz. É um excelente... Aliás, é um excelente para gravar tudo. E é gratuito, né? Quer dizer, a relação custo-benefício é 1000%. Muito legal. O que mais eu vou dizer para você, para encerrar aqui? Tem alguém perguntando alguma coisa? Vamos lá. Quem está perguntando? Mariana! Rui, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente está gravando o audiobook, por exemplo, dependendo do que a gente esteja gravando, de onde seja a origem, tem uns nomes diferentes que você precisa fazer algum tipo de sotaque, algum tipo de coisa. Como é que funciona? E outra coisa, por exemplo, tem alguns livros que eu já li que o personagem tem um estilo de sotaque específico. Por exemplo, se a gente for falar do Brasil, o personagem é mineiro. A gente faz um sotaque, a gente segue no tom, fala que ele é mineiro e segue no tom normal. Como é que funciona esse tipo de coisa quando o nome é de estrangeiro? Foi aquilo que eu te falei. Quando o nome é estrangeiro, quando o nome é... Você não vai errar. Você tem que acertar. O WhatsApp para quem tá... para a editora. Se a editora não souber, vai perguntar ao autor. Tá resolvido. O WhatsApp sempre na dúvida de algum nome, alguma coisa estranha que você não saiba a pronúncia, tá? A tua outra pergunta, o personagem é mineiro, vai falar, uai, quero pão de queijo. Não, não vai. Você vai, quer dizer, ou vai, dependendo daquilo que você combinar com o produtor.
Agora, tu já imaginou se tiver um personagem em cada região do país? Vai ter um mineiro, vai ter um baiano, vai ter um carioca, um paulista. Então não vai dar. Vai dar errado. É melhor não fazer. Você vai citar. Porque veja bem uma coisa. Quando você está lendo o livro físico, você vai ouvir o sotaque dele? Não. Tá no livro. Fulano de tal, com seu sotaque mineiro, falou assim, assim, assim. Pronto. O autor está dizendo para o ouvinte e para o leitor que ele é mineiro e tem o sotaque mineiro. Então, a não ser... vai cair naquilo. Se você for interpretar cada personagem, aí você vai ter que cobrar mais. Ah, mas a editora quer assim. Beleza. Vai te dar um pouco mais de trabalho, mas em compensação você vai ser pago para isso. Então, não existe regra. Existe uma combinação, né? E aquilo que é combinado não sai caro nem barato, né? Já deve ter ouvido isso. Entendeu? Entendi. Entendeu. Já estou finalizando. Claro que eu posso até ter esquecido alguma coisa. Narrar um audiobook é muito legal quando você vai ouvir um audiobook. Então, sabe, depois que eles dão um tratamento na voz, isso pode ser até um outro capítulo sobre o tratamento que dá na voz. Vai ter produtora que vai pedir para você: olha, fulano, não edita nada, manda a tua voz gravada mesmo com os erros. Fulano, não mande os erros, manda tudo enxuto, tudo consertadinho, bonitinho. É uma opção. Ah, fulano, já manda tudo editado, inclusive com a voz tratada, ou seja, equalizada, mais grave, mais agudo, mais encorpada. Aí você vai ter que gravar um pedacinho, fazer essa edição e depois mandar para ele ver se é isso mesmo. Porque tem gente até que gosta do livro gravado com eco, com reverb. Tem gente que quer. Se o produtor quer, paciência. Não é muito comum, não, porque tira um pouco a atenção do leitor, do ouvinte. Mas ele vai pedir para você ou gravar tudo, depois editar tudo, entregar tudo limpinho, ou ele vai pedir para você mandar tudo que ele lá edita. Tudo é legal, tá bom? Agora, se você for editar, cuidado, porque tem vezes que a gente edita, repete a frase e nem percebe. Entendeu? A previsão do tempo para amanhã é de céu nublado. A previsão do tempo para amanhã é de céu nublado. Você refez, não ouviu tudo e acabou mandando em duplicidade. Isso é muito comum, tá? Também. Mas narrar audiobook, gente, é muito legal. Entendeu? Agora tem que estar preciso no tom, na velocidade, evitar falha na comunicação, ter uma boa dicção, abrir bem a boca, entendeu? Porque quem vai ouvir, o usuário final, né, vai consumir o conteúdo, vai gostar, vai ser um entendimento dele, entretenimento. É muito, muito legal. Agora, quando você começa a ler um audiobook e está tudo certo, porque o narrador do audiobook, ele não pode ser maior do que a história. O narrador do audiobook não é ninguém. A história é a grande estrela da história, não você. A estrela mesmo é a história, não o audiobook, não o narrador, né? Então, se ele ouve o início e ele vai até o final numa boa, ouvindo numa boa. E ele pode até ter curiosidade. Esse livro foi narrado por fulana de tal, por fulano de tal. Vai estar lá no audiobook o seu nome, vai estar no site da editora o teu nome, vai estar tudo certo, vai ser bem, bem interessante. E, assim, quanto a cachê, também é combinado, tá bom? Narrar um audiobook é muito legal. Agora, é uma pressão na mente da gente, sabe? A gente fica assim, ai meu Deus do céu, tem que gravar. Não entre nessa. Você pega assim, por exemplo, o livro tem 14 capítulos. Se você gravar um capítulo por dia, tu vai levar 14 dias para gravar. É muito rápido. Você pode gravar meio capítulo por dia? Pode. Não tem problema. Não vai te cansar, você vai entregar no prazo combinado. E se por acaso não tiver no prazo combinado, você perceber que vai atrasar, manda logo um recado para o produtor. Fulano, infelizmente vou atrasar alguns dias, para ele já se precaver, tá bom? Não tem nenhum problema não. Agora, gostaria muito que vocês fizessem um pedacinho do audiobook. Então, para os alunos da escola de rádio, eu vou
colocar no grupo da turma esse texto para vocês gravarem. É um texto rápido, não é muito complicado não, só para vocês perceberem como o tom tem que ser, tá? E para quem está vendo esse vídeo no YouTube, eu vou deixar na descrição do livro o mesmo texto que eu mando para os alunos da escola. Como eu falei, essa é uma aula aberta e espero que o pessoal do Instituto Benjamin Constant curta esse vídeo e grave bastante audiobook lá para quem precisa. Audiobook, principalmente os audiobooks que são necessários, didáticos, né? Química, biologia, matemática, física, e é interessante. Agora, lembrando que esse tipo de livro, quando é gravado, ele necessita de um apoio técnico, né? Porque você pode falar, como não é a tua área, pode ter alguma palavra em física que você não saiba a pronúncia, né? Então, é bom sempre uma ajuda técnica, um corpo técnico para te ajudar. Mas eu creio que o Benjamin Constant já tenha isso, porque já deve ter sofrido alguma coisa em relação a isso, tá bom? Gente, muito obrigado pela companhia, muito obrigado por estar estado até aqui agora vendo esse vídeo e até uma próxima oportunidade. Valeu, tchau, tchau.